Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tainá, eu sou a professora de Sociologia e nós vamos continuar juntos até o final do ano letivo. Então, hoje nós vamos falar sobre duas formas de conhecimento, o conhecimento de senso comum e o conhecimento científico. E aí, depois que a gente falar sobre essas duas formas de conhecimento, é que eu vou explicar para vocês o que é a sociologia, o que a sociologia estuda. Mas só adiantando, a sociologia estuda a sociedade, é a ciência que vai estudar a sociedade. Vamos começar? Enfim, primeiro, o que é o conhecimento? O conhecimento é quando a gente compreende alguma coisa. E aí a nossa memória vai permitir com que a gente transmita esse conhecimento e com que a gente lide com as nossas tarefas do dia a dia de acordo com esse conhecimento. Um exemplo de conhecimento. A sua mãe te ensinou a fazer arroz. E aí? Se você realmente aprendeu, se você adquiriu esse conhecimento, você vai conseguir transmitir esse conhecimento e você também vai conseguir lidar com as suas atividades, com as suas tarefas do dia a dia a partir desse conhecimento. Você vai conseguir fazer arroz. Todos nós somos capazes de produzir conhecimento. Da pessoa mais simples do mundo ao mais intelectual, bambanzão, cabuloso, de gênio, de inteligente, de esperto. Todos produzimos conhecimento. E aí, esse conhecimento, ele se divide em dois, em conhecimento do senso comum e no conhecimento científico. Primeiro, a gente vai falar do conhecimento de senso comum. O conhecimento de senso comum é aquele que é fundamentado na minha experiência ou na experiência de outra pessoa que me transmite esse conhecimento. Então, o conhecimento de senso comum é aquele que não precisa ser comprovado empiricamente, comprovado cientificamente. É o conhecimento do eu acho. Eu acho que é assim. Um exemplo. Um dia você estava andando na rua e o céu ficou escuro, cheio de nuvens. O que vai acontecer logo em seguida? Você já sabe, vai chover. Você sabe que vai chover porque você fez uma pesquisa científica ou porque você já passou por essa experiência e aí por já ter passado por essa experiência, você sabe, você acha que é o que vai acontecer. Então esse é o conhecimento do senso comum, é o conhecimento que está aqui, ó, no meio do povo, sem precisar estar dentro dos laboratórios, de bibliotecas, de universidades, é o conhecimento baseado no achismo. Ele pode ser verídico ou não, ele pode ser verdadeiro ou não. Muitos conhecimentos de senso comum já foram cientificamente comprovados, mas nem todos. Alguns conhecimentos de senso comum são conhecimentos inverídicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse conhecimento. Vou falar aqui para vocês agora algumas características do conhecimento de senso comum. Primeira é que não cabe questionamentos nesse conhecimento. Por que não cabe questionamentos? Porque não é um conhecimento cientificamente comprovado. Então, você não tem como perguntar o porquê que aquilo acontece. Se você perguntar assim, por que o céu fica escuro antes de chover, você já está buscando uma resposta científica. E o conhecimento de senso comum, ele não busca respostas científicas. Antes do iluminismo, há muito tempo atrás, a galera era meio focada no conhecimento de senso comum, não dava muito valor no conhecimento científico. Então, se acontecia alguma coisa, como por exemplo, aconteceu a peste negra, uma pandemia, a galera falava que aquilo acontece porque Deus quis. Ah, por que fulano tá doente? Porque Deus quis. Por que chove e depois está muito sol? Porque Deus quis. E não porque o sol faz a água evaporar e aí forma nuvens e aí essa água tem que cair de novo. Isso já seria um conhecimento científico. Naquela época isso acontece porque Deus quis que acontecesse. Outra característica do conhecimento de senso comum é que ele é baseado em opiniões. Ou seja, o que eu falei pra vocês, né? É baseado no achismo, baseado no eu acho que é assim. Ah, porque a maior parte da população carcerária, ou seja, da população que está presa hoje, é formada por pessoas negras. Aí tem gente que fala várias besteiras baseado na opinião delas. Existe uma forma científica de comprovar
por que a maior parte da população carcerária é formada por pessoas negras, existe uma forma científica de comprovar isso, né? De que a gente vive em um país em que existe um racismo estrutural e, por conta disso, a maior parte da população pobre é preta e, consequentemente, a maior parte da população carcerária vai ser preta, não porque rico não comete crime, mas porque estão impunes a qualquer coisa, né, por questões de dinheiro, de influência. Tem como comprovar isso cientificamente. Mas quando você está falando de conhecimento de senso comum, a pessoa vai dar a opinião dela, vai falar que aquilo acontece por tal motivo do qual ela não tem conhecimento científico nenhum do porquê que aquilo acontece. Outra característica do conhecimento de senso comum é que ele nasce no espaço social, ou seja, como eu acabei de falar para vocês, nasce aqui no meio do povo, no meio da galera e não dentro de um laboratório, de uma biblioteca, de uma universidade, nasce no meio do povo. Outra característica do conhecimento de senso comum é que ele é um conhecimento limitado. Por que limitado? Porque se é um conhecimento que não cabe questionamentos, se eu não vou questionar o conhecimento de senso comum, ele torna-se limitado, né? Por que que o céu fica escuro quando vai chover? A única informação que a gente tem dentro do conhecimento de senso comum é o céu fica escuro quando vai chover. Você não fica se questionando mais por não se questionar, mas é um conhecimento que ele é muito limitado, muito restrito, né? Você não tem uma amplitude de visões. Desculpa aí os cachorros da minha rua, eles adoram participar das aulas. Enfim, outra característica do conhecimento do senso comum é que ele não estimula o pensamento crítico. Por que não estimula o pensamento crítico? Se eu não questiono, eu não penso criticamente sobre determinado assunto. Se eu não questiono por que a maior parte dos empregos de chefia e de liderança são dados a homens no Brasil, eu não vou estimular o meu pensamento crítico sobre esse machismo que foi construído em cima de um patriarcado, né? Então, é um conhecimento que não estimula o pensamento crítico. A última característica que eu vou trazer aqui sobre o conhecimento de senso comum é que ele é o ponto de partida para o conhecimento científico. É a porta de entrada para o conhecimento científico. Então, muitas vezes o conhecimento, ele nasce no senso comum, nasce no meio do povo. E aí depois ele se torna um conhecimento científico, quando ele é comprovado cientificamente. Aí ele se torna um conhecimento científico. Por exemplo, babosa. Alguém foi lá, pegou uma babosa, passou no cabelo, passou na pele, tomou um chá de babosa, e aí viu que o cabelo ficou brilhoso, viu que a pele ficou macia, viu que se sentiu melhor, o organismo passou a funcionar melhor depois que tomou esse chá de babosa. E aí foi um conhecimento que nasceu do senso comum, né? De que a babosa faz bem pro cabelo, pra pele, pro organismo. Só que a ciência conseguiu comprovar depois que a babosa realmente faz bem para nossa pele, para o nosso cabelo e para o nosso organismo. A partir do momento que a ciência conseguiu comprovar, deixa de ser um conhecimento de senso comum e passa a ser um conhecimento científico. E aí, hoje, diversas empresas, como por exemplo a Salonline, a Pantene, a Quintal, utilizam da babosa em seus produtos de pele e de cabelo, porque foi cientificamente comprovado que ele é eficaz para o cabelo, para a pele e para o organismo. Agora que a gente já sabe o que é o conhecimento de senso comum, a gente vai aprender o que é o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele é o conhecimento formal, ou seja, ele precisa ser formalizado, ele precisa acontecer em um espaço formal, precisa ser escrito, comprovado de que aquilo que você está pesquisando, aquele conhecimento que você está gerando é um conhecimento verídico. Espaços formais podem ser os laboratórios, as universidades, né, que eu já tinha falado anteriormente. Então, o conhecimento científico é um conhecimento formal que ele vai ser fundamentado na observação e na experimentação. Como assim? Observação e experimentação. Vamos pensar aqui na vacina para o novo coronavírus. Como que acontece?
essa produção da vacina para o novo coronavírus? Primeiro, a gente sabe que ela acontece a partir do conhecimento científico, né? Não a partir do conhecimento de senso comum. Os cientistas não chegam lá e falam: eu acho que se misturar aqui terra com babosa e aplicar no corpo das pessoas, vai dar bom, vai dar certo, a galera vai ficar imune ao Covid-19. Não, é um conhecimento que ele é formal, precisa ser registrado o tempo inteiro, que aquilo tá dando certo, o que não deu certo naquilo, e ele é fundamentado na observação e na experimentação. Como assim? Os cientistas vão lá, fazem seus experimentos, aplicam em pessoas e vão observar como que aquele experimento tá agindo no corpo das pessoas, ou seja, experimentação e observação. Depois que eles observaram aquele determinado grupo, eles vão lá, aplicam em um outro grupo, um grupo que vive em um outro país, um grupo de idade diferente, um grupo de pessoas diferentes, e vão de novo, depois de experimentar nessas novas pessoas, vão de novo observar como que as coisas se dão no corpo daquela pessoa. As coisas não, né? Como que a vacina se dá no corpo daquela pessoa. E assim, até que eles consigam passar por todas as fases de teste, consigam fazer todos os registros e consigam confirmar que a vacina tem eficácia para nos imunizar do novo coronavírus. Ai, gente, pelo amor de Deus, alguém descobre essa vacina. Eu não aguento mais. E eu tenho certeza que vocês também não aguentam mais. Enfim, gente, então, se no conhecimento de senso comum não cabe questionamentos, o conhecimento científico exige questionamentos, né? Eles vão lá, aplicam a vacina naquele grupo de pessoas, e aí, depois de aplicar a vacina, eles precisam se questionar se aquilo tá dando certo, se aquele experimento tá dando certo. Vão fazer teste em um novo grupo de pessoas para, de novo, se questionar se aquele experimento vai dar certo naquele novo grupo de pessoas. Enquanto o conhecimento de senso comum é baseado em opiniões, o conhecimento científico não pode ser baseado em opiniões. Ele tem que ser empiricamente comprovado como verídico. Enquanto o conhecimento de senso comum nasce no espaço social, o conhecimento científico nasce no espaço formal. Como eu já disse para vocês, dentro de laboratórios, dentro de universidades, dentro de pesquisas, institutos de pesquisas, de estatísticas. Enquanto o conhecimento de senso comum é limitado, o conhecimento científico também é limitado. Mas é menos limitado do que o conhecimento de senso comum. Não tem como a gente falar que o conhecimento científico é ilimitado, porque a gente não conhece tudo que acontece nesse universo, nesse grande universo. Então, a gente não tem como falar que é um conhecimento ilimitado, mas é um conhecimento menos limitado do que o conhecimento de senso comum. Enquanto a gente fala que o conhecimento de senso comum não estimula o pensamento crítico, o conhecimento científico, ele deve estimular o pensamento crítico. Então, através do conhecimento científico, eu vou me questionar o porquê que a maior parte da população carcerária, ou seja, a maior parte dos presidiários, são negros, sendo que a gente tem 50% da população negra, 50% da população branca. Não assim tão certinho, né? Tipo, 52, 49, mais ou menos assim. E aí, quando estimula o meu pensamento crítico, quando estimula o porquê que a maior parte da população carcerária é negra, aí eu vou fazer uma pesquisa científica através das ciências humanas, através de estatísticas, para comprovar que a gente ainda vive em um país completamente racista e que a gente carrega isso da nossa história e tananã, tananã, tananã. A gente ainda vai falar sobre isso, sobre esse racismo estrutural, mas não é nessa aula. E é isso. É isso que eu tenho para dizer para vocês sobre o conhecimento científico e o conhecimento de senso comum. Nos encontraremos na próxima aula. Beijos, amores.